Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença de Deus. Atos capítulo 3, verso 19. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Pedro falando aos presentes no dia de Pentecoste, diante daquele fato fenomenal, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Deus, o povo não entendendo nada do que estavam vendo e Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se diante da multidão e começou dando as devidas explicações. Se você, de modo zeloso, ler todo o texto, Atos 2, de 22 até o final do capítulo, você verá como o apóstolo foi preciso nas explicações sobre o fato que estava acontecendo. Já aprendemos no vídeo anterior sobre as palavras introdutórias e paramos naquele momento em que ele disse: vós o crucificaste e matastes, entregando-o na mão de ímpios. Como já conhecemos a história da crucificação, e aquele povo mais de que nós, pois eles, os judeus, foram os patrocinadores da crucificação, sendo que os algozes do fato foram os romanos, por serem eles as autoridades políticas do tempo. Então, só a eles cabia o direito da execução. Hoje, a gente se esmera no fato seguinte: enquanto no verso 23 está escrito que Jesus foi entregue segundo o conselho e presciência de Deus, isto é, Jesus não foi crucificado sendo um acidente na história. Aconteceu simplesmente. Não foi isto. Tudo fazia parte de um plano arquitetado pelo próprio Deus. E a gente vê no passo seguinte esta boa notícia, que apesar de eles terem crucificado, matado Jesus da maneira mais cruenta ou cruel que se possa imaginar, Pedro fala para eles, o qual, isto é, se referindo ao personagem anterior a Jesus, é lógico, o qual Deus o ressuscitou dos mortos. Esta é para nós a boa notícia.
a melhor notícia que se possa pensar, imaginar dentro do cenário cristão. É muito bom para nós saber que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado pela nossa redenção para nos salvar. Mas é muito melhor, como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. De nada valeria uma morte tão cruel, de nada valeria tanto sofrimento se ele permanecesse morto. A gente já aprendeu em vídeos anteriores de que Senhor morto não resolve o problema de ninguém. Senhor morto não passa de um cadáver. E de cadáver só se espera a corrupção. Isto é, se espera que este cadáver será desfeito pela ação da própria terra e as próprias bactérias existentes no corpo, assim como os micro-organismos. É isto que se espera de um corpo morto. Mas a gente verá em versos posteriores que o apóstolo Pedro, de maneira sábia e muito mais de que de maneira sábia, cheio do Espírito Santo, onde que ele vai procurar argumento para ensinar o povo a respeito da ressurreição? Ele vai procurar numa profecia de Davi. Imaginem um político, o rei Davi, político, aquele político do qual Deus o chamou de amigo. Nesses próximos vídeos, a gente verá nessa profecia de Davi que é bem provável que você, como eu, a maioria dos cristãos, devem ter lido esta profecia aqui. Veja, ele começa dizendo assim, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Misericórdia. Veja o poder da morte, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha o embate de Jesus. Contra quem? Contra a nossa maior adversária, a morte. Note que Pedro usa um tratamento horroroso. Grilhões da morte.
cujos grilhões foram rompidos, quebrados na ressurreição de Jesus. Mas o que a gente interessa hoje é apenas mostrar que Pedro vai falar da profecia de Davi. Note que o verso 25 diz assim: porque dele fala Davi. Porque dele fala Davi. Aí então, ele começa a discorrer sobre a ressurreição. E a gente até pensa que Davi estava falando dele mesmo. Mas no vídeo de amanhã veremos que Davi não estava falando de si mesmo, mas falando da ressurreição de Jesus, que aconteceria muitos séculos após. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.